Estudando o livro de Lucas, cada capítulo extraindo algo de perfeito na vida de Cristo, que se aplica também à nossa vida. Chegamos então ao capítulo 15 de Lucas, e neste capítulo nós temos como tema o perfeito achado. O perfeito achado. Então, achar algo de valor é sublime e glorioso. Nos alegramos e queremos dividir a alegria com outras pessoas. Na mensagem de hoje, observaremos como Jesus se alegrou com perfeitos achados e veremos como podemos também obter essa alegria em achar o que está perdido em nossa vida. Lucas capítulo 15, vamos ler verso 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus: Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Maravilhoso Deus, Santíssimo Pai, louvamos o teu santo nome, ó Pai, porque só tu és digno de honra e de glória. E queremos desse instante, ó Pai, te agradecer por ter nos encontrado perdidos neste mundo, como cantamos as canções que expressavam esta ideia, quanto estávamos perdidos nas veredas do pecado, e assim o Senhor nos resgatou, nos tirando do meio do lamaçal do pecado e nos colocando sobre um rochedo que é Cristo Jesus. Ó Pai querido, muito obrigado por este grande amor que tem derramado sobre nós, e que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, por intermédio do Teu Santo Espírito, para que assim, Senhor, as porções aqui lidas venham, Senhor, de encontro aos nossos corações, transformando nossas vidas e purificando-nos de todo o mal, para que assim possamos exaltar o Teu nome, vivendo de forma digna do Teu santo Evangelho. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, no capítulo 15 aqui de Lucas, encontramos Jesus reunindo multidões. E nessa multidão reunida havia uma série de pessoas de diferentes, digamos, clubes sociais, de diferentes categorias. Encontramos aqui os publicanos, que eram judeus que trabalhavam para o governo de Roma, cobrando impostos dos próprios judeus. Então os publicanos, geralmente, eles eram rejeitados. A sua sociedade não os recebia com bons olhos, por serem eles judeus e trabalharem para Roma. Aí, além disso, eles colocam na mesma categoria os pecadores. E quem seriam os pecadores aqui referidos? Certamente pessoas indignas diante da sociedade, pessoas que tinham conduta que não agradavam os religiosos. Então eles assim os consideravam como pecadores. Mas também, junto a estes dois grupos, havia outros dois grupos, que eram os fariseus, homens detentores da lei, homens religiosos, homens que estavam dia após dia debruçados em busca de conhecimento e vivendo uma vida aos olhos dos homens, em uma vida religiosa, de estirpe, uma vida religiosa de uma boa conduta na aparência humana. Assim também havia o segundo grupo desta área, que são os escribas. Escribas eram justamente aqueles que eram responsáveis em fazer cópias da Escritura. Então toda palavra que era dita pelo Senhor era transcrevida, quer dizer, era reescrita várias e várias vezes, eram copistas. Então os escribas tinham esta função, esse trabalho no meio do povo de Deus. Então estes homens, estes grupos reunidos, questionaram a Jesus, justamente os dois últimos grupos que eu citei, os fariseus e os escribas, e eles questionaram dizendo: referente a Jesus,
recebe pecadores e come com eles. Em outras palavras, os religiosos estavam desprezando as multidões que cercavam Jesus. Eles se achavam merecedores por serem judeus, por serem conhecedores da lei, por serem detentores dessa lei de Deus. Então, por estes motivos, eles talvez queriam exclusividade. Se ele realmente é o Filho de Deus, se ele realmente é o Messias, é o enviado pelo Senhor, ele deveria nos buscar, ele deveria nos dar a atenção redobrada, e não a estes, que eram os publicanos e os pecadores. Então Jesus, observando o caráter destes homens, e de que forma eles julgavam as pessoas, e como eles olhavam para as pessoas, sem encontrar nelas motivo de glorificar a Deus, Jesus então destaca. Jesus então afirmou que no coração dos pecadores, Jesus achou no coração dos pecadores o que há muito tempo está perdido no coração dos religiosos. Então é o que nós vamos observar nesse texto. Então vejamos com atenção o que foi perdido pelos religiosos, que Jesus encontrou no coração dos pecadores. Em primeiro lugar, Jesus achou no coração dos pecadores o verdadeiro amor. Então, Lucas capítulo 15, do verso 3 até o 7, Jesus ele passa a contar algumas parábolas, pelo menos 3 parábolas. As 3 parábolas se referem a coisas que foram perdidas e depois achadas. Então, por isso o tema da mensagem de hoje, achados perfeitos, ou perfeitos achados. Então, a primeira história contada é sobre uma ovelha que foi perdida e depois de muito empenho e esforço do seu pastor, ela foi encontrada. Vamos ler o texto. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus Cristo, com esta parábola, ele faz justamente uma alusão ao relacionamento que os religiosos tinham com Deus. Esses religiosos, especificamente os fariseus e os escribas, eles tinham então um pensamento de que, por fazer parte da linhagem de Abraão, por ser filhos de Abraão, eles tinham um certo privilégio. Então a eles foi dado esse direito, a salvação, e a nenhum outro mais. Quando na verdade Abraão, ele foi chamado por Deus, e Deus fez digamos assim, uma exigência a Abraão. Na verdade, Deus colocou a sua bênção sobre Abraão, para que ele fosse bênção sobre as demais nações. Disse Deus a Abraão: sê tu uma bênção. Então a bênção que Abraão deveria ser, e não apenas dar, ele deveria ser uma bênção por onde quer que fosse. O seu nome se tornaria conhecido de todas as nações, pois um homem que andou com Deus, um homem abençoado por Deus, e estas bênçãos recairiam sobre todo aquele que se aproximasse dos filhos de Abraão. Então essa era a grande dinâmica, a grande ordem do Senhor a Abraão: ser bênção entre as nações. Mas ao invés disso, os judeus se tornaram cada vez mais exaltados, seus corações soberbos, e eles não estavam dando a atenção a quem merecia a atenção. E Jesus, usando esta parábola, representa muito bem o que Deus fez para conosco. E o que foi que ele fez? Tendo nós sido perdidos,
por conta do pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Estando nós perdidos, o Senhor enviou alguém para nos resgatar, o próprio Filho, Jesus. Então, essa representação que Jesus usa nessa história, das 99 que ficaram no aprisco, e ele vai arrecadar, ele vai atrás daquela que se perdeu. Então, essa ovelha perdida é uma caracterização clara dos pecadores, que necessitam de um Salvador, de alguém que vá lá resgatá-los, trazê-los para o aprisco. Lembra, irmãos, que todos nós fomos criados por Deus. Isso quer dizer que todos somos criaturas de Deus. Nós fazemos parte da criação de Deus. Deus é o nosso dono. Apesar de que quando estamos no mundo, não reconhecemos o senhorio de Deus. Mas uma vez que Ele se importa conosco e vai nos buscar, e assim nos alcança e nos traz para junto de si. É interessante que a expressão aqui que ele usa para a ovelha que ele encontrou, é a ideia de uma ovelha desorientada, uma ovelha ferida, uma ovelha que estava completamente desorientada, e ele colocou essa ovelha em seus ombros, e o trouxe em segurança. E essa é justamente a forma como Deus trabalha conosco, isso demonstrando o seu grande amor. Não é que Deus rejeita o povo de Israel. Há uma promessa para o povo, eles serão resgatados, eles serão salvos, mas Deus está agora em busca das ovelhas perdidas, está em busca de mim, de você, de todos nós, e aqueles que já foram encontrados pelo Senhor, Ele colocou nesse aprisco e colocou um pastor para cuidar. A ideia aqui de alguém naquela região que tinha 100 ovelhas, era alguém rico. E o que é interessante nessa história, o que está intrínseco aqui, o que está embutido nessa história, que não é declarado claramente, mas está dentro dessa história, é o amor que esse homem demonstra pela sua ovelha. Não é um amor financeiro. Ele não estava preocupado financeiramente. Eu perdi uma ovelha, rapaz, deixa eu ver, vale aí R$100, R$120, eu vou perder R$120, vou nada, eu vou lá atrás. Então não foi um interesse financeiro, mas justamente por fazer parte, por ele amar aquela ovelha. Lembra o texto que nós lemos lá em João capítulo 10? Quando diz: as minhas ovelhas, eu as conheço pelo nome, eu chamo elas pelo nome, eu as conheço e elas me seguem, elas também me conhecem. Então essa é a ideia aqui do texto, de um pastor que demonstrou amor pelas suas ovelhas, aquela que estava perdida, e ele foi resgatá-la. Então por isso aqui no verso 7 ele diz: digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em outras palavras, vocês estão salvos, referindo-se aos judeus, vocês estão salvos, é claro, a salvação foi dada por Deus e não será tirada de vocês. Mas eu digo uma coisa: maior glória é quando um pecador que não tinha salvação recebe essa salvação, do que vocês que têm e não valorizam, vocês que têm e não exaltam o nome de Deus. Ao invés disso, estão rejeitando aqueles que precisam de salvação. Então, meus irmãos, nós precisamos a cada dia ter mais amor por aqueles que estão lá fora, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que se afastam de nós. Precisamos demonstrar amor, trazê-los de volta, buscá-los, para que juntos possamos honrar e glorificar o nome desse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor que foi encontrado é o amor do Pai, que foi derramado sobre nós. É este o amor que foi encontrado. Então havia no coração, ou há no coração de cada pessoa, a necessidade do amor de Deus.
Então nós precisamos demonstrar esse amor, mostrar o que é o verdadeiro amor. Então eles precisam encontrar este amor, e nós que já achamos, louvemos ao Senhor, glorifiquemos a esse Deus, e vamos então demonstrar este amor para as demais pessoas. Essa é justamente a ideia. Assim como Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda estávamos no pecado, assim não devemos julgar, ou devemos excluir as pessoas, dizendo, esse não merece salvação, não, eu vou salvar aquele, eu vou pregar para aquele, mas para aquele não. Não devemos fazer acepção de pessoas. Então o próprio Deus demonstra isso. Jesus Cristo estava ensinando isso aos religiosos, ao seu povo. Aprendam a amar as pessoas, porque este amor que alcançou vocês é o mesmo amor que precisa ser levado às demais pessoas. Então devemos achar esse verdadeiro amor, e uma vez achando, levá-lo aos que estão perdidos. João 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diante dessa história, podemos observar o sacrifício que esse pastor fez, em colocar as 99 no aprisco, quer dizer, em um lugar de segurança, e sair pelo deserto à noite, para encontrar essa ovelha perdida. Imagina só, o risco que ele estava correndo. Então a característica desse bom pastor é o grande amor que ele tem, em sacrificar-se, em dar tudo o que ele tem, para alcançar uma ovelha perdida. Assim o Senhor nos amou, e assim devemos amar uns aos outros. O segundo achado é o verdadeiro valor. Então tudo na vida tem um valor, tudo na vida tem um valor intrínseco, e há coisas que nós damos mais valor do que outras, e quando na verdade essas coisas, olhando com os olhos da fé ou com os olhos da eternidade, o valor delas é diminuído. Então os verdadeiros valores que nós devemos buscar na vida são valores eternos, valores que jamais perderão realmente a sua importância, mas as coisas aqui desse mundo, todas elas perecerão, mas aquilo que nós temos reservado lá no céu, isso sim, será para toda a eternidade. Verso 8 a 10, a segunda parábola. Ou qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo, que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. É interessante essa segunda história, irmãos, essa segunda parábola contada por Jesus, porque ela é bem representativa àquele período. Uma mulher, quando ela se casava, ela ganhava uma espécie de tiara. Nessa tiara haviam então 10 moedas, 10 dracmas. A dracma, ela era uma moeda que tinha mais ou menos o valor de uma diária, então um dia de trabalho. Então ela ali tinha 10 moedas, e ela usava aquilo como um pingente, né, como uma tiara na cabeça, e era um símbolo de fidelidade. Então quando a mulher casava, recebia aquilo, e ela tinha que cuidar daquilo com todo o cuidado, para demonstrar sua fidelidade para com seu esposo. A referência então aos fariseus, aos religiosos, é que eles têm ganhado porções dobradas, que eles têm sido muito abençoados por Deus. Todos nós, irmãos, somos abençoados por Deus dia após dia. E o que a referência que ele traz aqui é que vez por outra temos sido infiéis para com esse Deus, não cuidando com exatidão, com diligência daquilo que o Senhor tem nos dado. Então Jesus aqui trazendo essa referência desta mulher, ele nos ensina justamente o que é que realmente tem valor. O valor aqui não estava nas moedas em si,
apesar de que cada moeda valia um dia de trabalho, 10 dias de trabalho aí estavam na cabeça daquela mulher. Então tinha um valor, digamos assim, monetário. Mas o valor que o texto se refere, que Jesus aqui quer destacar, não é o valor em si da moeda, do dinheiro, o valor monetário, mas o valor intrínseco a ele, um valor que foi colocado sobre essas moedas. É o valor da fidelidade, o valor do compromisso. Nós precisamos entender, irmãos, que temos um compromisso com Deus. Deus tem nos abençoado para que sejamos bênçãos, para que olhemos para os necessitados, para que possamos ajudar aqueles que precisam encontrar o Senhor. Essa mulher demonstra aqui todo o esforço que ela teve para encontrar aquilo que havia sido perdido. Imagina, irmãos, o esforço que Deus teve para nos encontrar nesse mundo perdido. O quanto Ele insistiu conosco. Quantas foram as vezes que você ouviu uma mensagem para então tomar uma decisão de andar com Jesus? Muitas foram as vezes. Houve um esforço tremendo. Alguns reconhecem Jesus mais cedo, encontram um valor da vida eterna mais cedo, mas outros levam tempo e mais tempo, porque estão perdidos e precisam primeiramente ser achados. Aqui o texto afirma no verso 10, ele diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Assim como a mulher festejou por uma só moedinha, é uma moedinha, não vale nada, mas ela se alegrou pelo valor que aquela moeda representava para ela. Assim, os anjos do céu se alegram a cada pecador que se arrepende. Como diz a Escritura, há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. É motivo de júbilo, de alegria. Sabe, irmãos, a gente muitas vezes passa anos e anos e não nos importamos em levar o Evangelho, em falar do amor de Deus para as pessoas, em mostrar às pessoas os valores eternos, porque as pessoas estão muito fixadas em arrecadar valores deste mundo, enquanto a Bíblia nos ensina a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia também afirma que nosso tesouro deve ser guardado lá no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. E esses tesouros são eternos, porque não terá fim, enquanto os tesouros terrenos, aqui mesmo nessa terra, perecerão, todos eles. Quantas pessoas nesta vida juntaram moedas de ouro? Eu não sei se vocês conhecem história de botija. Já ouviram falar de história de botija? O povo antigo, juntava moedas de ouro e guardava em um pote de barro, enterrava perto de uma árvore, próximo da casa. Ali era uma herança, era uma coisa, as pessoas guardavam esses tesouros. Muitos estão aí se deteriorando com o tempo, nunca vão ser achados. De que adiantou juntar tanto dinheiro nesse mundo e não ter um tesouro no céu? Então a Bíblia nos alerta a este cuidado que nós devemos ter com a vida, com o valor da vida. Então devemos lembrar, irmãos, o que tem realmente valor eterno aqui neste mundo é a nossa vida, porque as outras coisas vão perecer, vão se acabar, mas a vida, se nós preservarmos, se nós cuidarmos, foi um presente de Deus que nós iremos entregar de volta a Ele, Ele multiplicará, porque Ele nos dará uma vida eterna. Veja só o que diz 1 Pedro 3,4: sejam, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então o que está de grande valor diante de Deus é a nossa vida, é o que nós temos a oferecer a Deus, porque desse mundo nada levaremos. Diz o ditado que em paletó de defunto não tem bolso e caixão não tem gaveta, não dá para levar nada. Então o que a gente leva desta vida para lá,
para o futuro, né, para a presença de Deus, são justamente nossas ações, o que fazemos, né, através do nosso corpo. Se glorificamos a Deus, Deus se exaltará, será exaltado com a nossa vida. Então assim devemos oferecer a Deus uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida de obediência. Salmo 56, 13: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Lembra que para a mulher encontrar aquela moeda que foi perdida, ela precisou abrir as janelas para que o facho de luz entrasse. Então, assim, irmãos, nós precisamos encontrar a luz que é o Senhor, e andarmos na luz para que não mais nos percamos, não seja perdidos os valores que estão intrínsecos em nós. Deus tem colocado valores eternos em nossa vida. Nós somos valorosos diante de Deus, pérolas de grande valor somos nós. Então devemos realmente valorizar tudo aquilo que Deus tem nos dado, sendo grato, servindo ao Senhor e cuidando de forma dedicada, de forma diligente, para que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação. E por último, em terceiro lugar, achando a verdadeira vida. Capítulo 15, verso 11 ao 24, é a parábola do filho pródigo. Diz assim, terceira parábola que Jesus contou aqui, do que foi perdido e encontrado. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E então, levantando-se, foi ao seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meus amados, nessa terceira parábola, Jesus Cristo então apresenta-nos alguém que desprezou a presença do Pai, alguém que desprezou os valores os valores da vida, o que realmente vale a pena nesta vida. Sabe, o que vale a pena nessa vida não é o que você dá aos seus filhos, mas o tempo que você passa com eles. É isso que vai ficar na memória deles, porque os brinquedos que a gente dá, os utensílios que passamos para eles, com o tempo eles nem se lembram mais. Esses dias conversando com o Davi, né, falando para ele: olha, tu lembra que eu te dei um boneco assim? E ele era pequeno, né, e ele sempre teve essa dinâmica de desmontar, saber como era, né, por dentro. Quebrava os brinquedos, aí a gente se perdia. É tanto que a gente depois entendeu que ele gostava de desmontar e começamos a comprar aqueles Legos, aqueles blocos de montagem, né? Quem sabe um dia ele seja um engenheiro, né, de construção, né, para construir coisas. Então, assim, o que realmente tem valor é o tempo que passamos juntos, os ensinamentos, o aprendizado que temos um com o outro.
tanto eu aprendo com eles, quanto eles aprendem conosco. Então assim, meus amados irmãos, é que devemos valorizar o nosso relacionamento com o Pai, com Deus, o tempo que nós temos na presença do Senhor. Se eu tenho um tempo livre e tenho uma programação na igreja, por que eu vou deixar de vir à igreja? O que é que eu fico fazendo em casa que não é na presença de Deus, que não é glorificando a Deus? Então é valorizar esse tempo com Deus, que a gente tem que valorizar todos os dias, porque isso passa rápido. Eu perdi tempo lá na igreja. Você nunca vai perder tempo na igreja, porque toda vida que você vem à igreja, você aprende mais sobre Deus, você fortalece a sua vida espiritual, você se aproxima mais do Senhor. Não que você não possa fazer isso em casa, pode, se você for um servo dedicado, pode, mas é necessário que estejamos juntos, em comunhão, aprendendo uns com os outros. É tanto que a parábola fala que o homem tinha 2 filhos, o continuar da história vai falar do segundo filho. Então é necessário haver uma comunhão, de estarmos juntos, de termos o mesmo intuito de adoração, de serviço ao Pai. E aqueles filhos, infelizmente, não tinham esse mesmo pensamento, até que então ele caiu em si, ele entendeu o tempo que ele perdeu. Rapaz, eu pequei, mas eu pequei não foi só contra o meu pai não, pequei contra o céu, e diante do Senhor, já não sou digno nem de ser chamado filho, então vou pedir ao Pai que me receba pelo menos como um servo, como um escravo. E ele foi então em busca desse pai, e esse pai o recebeu de braços abertos, concedendo a ele honra e glória. É assim que o nosso Pai Celeste nos aguarda. Busquemos ao Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o homem iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Se vocês prestarem atenção, essas 3 parábolas, elas reforçam o arrependimento. Elas mostram que cada vez que algo foi perdido e encontrado, é uma demonstração de alguém que estava perdido e foi achado por Deus. Então por isso os perfeitos achados, nós somos perfeitos achados por Deus. Estávamos perdidos, talvez aos olhos do mundo não éramos nada, nem ninguém, que não tínhamos nenhuma honra, mas Deus nos chamou para junto de si, nos dando direitos, mas também deveres, nos dando valor. Hoje nós temos um valor, porque nós somos filhos de Deus. Antes eram apenas criaturas, mas esse valor foi em nós colocado, pois aquele que recebe ao Senhor, aquele que crê no Senhor Jesus, ele se torna, a ele é dado o direito de tornar-se filho de Deus, a saber os que creram em seu nome. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então que valor tem um morto, um defunto? Quando eu tive que reconhecer o corpo da minha cunhada, né? A irmã da minha esposa, eu que fui até o hospital para reconhecer o corpo e fazer a liberação para a funerária. E quando você chega lá, depois de morto, você não passa de um pedaço de carne, que é jogado em cima de uma pedra, ou está dentro de uma gaveta, despido, completamente ali desprezado, até que alguém vá lá e reconheça que você tem um valor. Eu conheço essa pessoa, ela é da minha família, eu quero levá-la junto comigo. E sabe, irmãos, nós temos um valor que Deus tem nos dado, e Ele nos tirou da morte espiritual, nos dando uma vida eterna. Devemos reconhecer o valor desta vida. Não é uma vida qualquer que Deus nos deu, mas uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida que não tem fim. E por esse motivo devemos honrar e glorificar a Deus, pois Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não foi nada que Ele viu de bom em nós, mas o seu grande amor que se estendeu até nós, a sua graça, a sua misericórdia que nos alcançou.
Colossenses 3,10 diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se uma vez fomos nós resgatados, se sobre nós Deus derramou da vida eterna, devemos então abandonar aquela vida de pecado e nos revestir de um novo homem, agir como filhos de Deus, andar de acordo com a luz e não mais buscando as trevas que andávamos outrora, mas busquemos assim a presença do Senhor para andarmos sempre na luz que nos traz salvação. Concluindo então, nesta vida temos muitas coisas a perder, e para poder achar o que realmente tem valor para a vida eterna. Então você e eu precisamos aprender nesta vida a perder, para então achar o que tem valor eterno. E o que é que nós temos que perder nessa vida? Mateus 16, do verso 24 a 27. Mateus 16, 24 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus santos anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus vai nos recompensar. Aquele que perder a vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho, tem a garantia de uma vida eterna no céu, e grandes tesouros que estão reservados para ele. Então é por isso que vale a pena servir a Deus, por isso que vale a pena andarmos na luz, em obediência ao bom pastor, seguindo os seus conselhos, seguindo as suas palavras, porque dele recebemos a orientação correta para o encontro com o Senhor nos ares, onde de lá habitaremos para sempre com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, graças te damos, Senhor, por termos sido achados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter tanto empenho em nos encontrar, em nos tirar, Senhor, do meio do lamaçal do pecado e nos colocar sobre um rochedo que é Cristo Jesus. E agora, ó Pai, em Cristo, firmados nessa rocha, podemos honrar e glorificar o Teu nome, podemos, ó Pai, Te exaltar, podemos, ó Pai, expressar sincera gratidão ao Senhor, e que nesta vida, Senhor, dia após dia, possamos andar em obediência, andando na luz, seguindo os passos de Jesus, para que um dia sejamos encontrados pelo Senhor, levados pelo Senhor para os altos céus, onde lá habitaremos a eternidade com o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.